A história é escrita pelos vencedores, mas as lendas, essas pertencem àqueles que se recusam a desaparecer, mesmo quando o mundo acaba. Yasuke, o samurai africano, foi o último a baixar a guarda quando as cinzas de um templo em Kyoto, palco de um golpe que mudou o rumo do Japão, esfriaram. Mas por que os registros oficiais, de repente, se calam sobre o destino do estrangeiro que lutou pela honra de uma nação que não era a sua? Nesta jornada, vamos reconstruir os passos dessa metamorfose impossível, da senzala ao trono de Oda Nobunaga e a luta pela unificação do Japão, e revelar o segredo do enigmático e indomável Yasuke que tentaram esconder por 5 séculos. Kyoto, 1581. O ar cheirava a incenso e pólvora, uma mistura sufocante que definia o período Sengoku. Mas naquele dia, o cheiro que pairava sobre a multidão era o do suor do medo e da curiosidade histérica. Yasuke caminhava entre os jesuítas, mas ele não via as ruas. Ele sentia o peso de milhares de olhos cravados em sua pele. Para o Japão daquela era, ele não era um homem, era um presságio, um Oni, um demônio, ou talvez um deus de ébano caído do céu noturno. A pressão era tamanha que paredes de papel se rompiam e pessoas eram esmagadas contra o chão apenas para vislumbrar aquele gigante de quase 1,90 m. Imagine o que ele sentia. O coração martelando contra as costelas, a mão apertando o cabo de nada, pois ele ainda não tinha nada. Ele era uma propriedade, um guarda-corpos exótico, em uma terra que o via como uma aberração da natureza. Mas o destino o esperava em um palácio de mármore e sangue. Oda Nobunaga, o grande unificador, o homem que desafiava deuses e imperadores, queria ver a tinta que cobria aquele estrangeiro. O encontro não foi de reverência, foi de violação. Nobunaga ordenou que Yasuke fosse despido. Ele sentiu a água fria e as escovas ásperas rasgando sua dignidade enquanto os servos esfregavam sua pele até quase sangrar. Nobunaga esperava que o preto saísse, mas quanto mais esfregavam, mais o brilho profundo da pele de Yasuke revelava a verdade. Nobunaga não viu um demônio. Ele viu algo que o Japão nunca teve. Uma força pura, não corrompida pelas intrigas milenares dos clãs locais. Ali, naquela humilhação, nasceu uma aliança que mudaria a espinha dorsal da história. Mas a que custo um homem se torna a sombra de um tirano? Em poucas semanas, o servo desapareceu. Em seu lugar, surgiu algo novo. Nobunaga, fascinado pela inteligência de Yasuke, que aprendera o japonês com uma velocidade sobrenatural, deu-lhe o que nenhum outro senhor de escravos jamais ofereceu: um nome, uma casa e o direito de carregar as 2 espadas. Sinta o peso da katana na cintura de Yasuke. Para ele, aquele aço não era apenas uma arma. Era a primeira vez que ele possuía algo que o mundo respeitava. Ele não era mais o negro dos jesuítas. Ele era Yasuke, o retentor de Oda Nobunaga. Mas a corte não era um lugar de flores de cerejeira. Era um ninho de víboras. Imagine os sussurros nos corredores de madeira. Samurais que dedicaram vidas inteiras para subir um degrau na hierarquia viam aquele estrangeiro sem casta jantar à mesa do Lorde. Yasuke sentia o frio da exclusão, mas o calor da confiança de Nobunaga o mantinha de pé. Eles conversavam por horas. Nobunaga falava de um Japão unido, sem a tirania dos monges ou da fraqueza dos antigos shoguns. Yasuke falava de mundos além do horizonte, de oceanos que Nobunaga nunca veria. Ele se tornou o confidente, o único homem a quem o tirano não precisava temer a traição. Ou assim ele pensava. Mas enquanto Yasuke afiava sua lâmina, nas sombras, o general Akechi Mitsuhide observava. E o ódio de Mitsuhide não era apenas por Yasuke. Era por aquilo que Yasuke representava. O fim das tradições que mantinham o poder nas mãos dos mesmos de sempre. A tempestade estava se formando, e Yasuke seria o para-raios de uma era que se recusava a morrer sem sangue. Junho de 1582. O templo de Honnoji era um refúgio de paz, até que o horizonte se tornou laranja antes do sol nascer. Yasuke acordou com o som do metal contra o metal e o grito de traição. 10.000 homens, sob o comando de Mitsuhide, cercaram o templo onde Nobunaga descansava com uma pequena guarda.
O calor das chamas começou a lamber as paredes de cedro. Yasuke não hesitou. Ele não fugiu para a noite, onde sua pele o tornaria um fantasma invisível. Ele correu para o fogo. Imagine a cena. Yasuke no centro de um corredor em chamas, cortando carne e armaduras com uma fúria que os japoneses nunca tinham visto. Ele não lutava por um país. Ele lutava por o homem que o tirou da lama e lhe deu uma alma aos olhos do mundo. Dentro do templo, o fumo era denso. Nobunaga, ferido e percebendo que o fim era inevitável, preparou-se para o seppuku. Diz a lenda que Yasuke estava lá, segurando a porta contra uma horda de traidores, enquanto o homem mais poderoso do Japão cortava seu próprio ventre. O último pedido de Nobunaga não foi para um filho, mas para o seu samurai negro. Não deixe que levem minha cabeça. Não deixe que meu inimigo me exponha como um troféu. Quando o teto desabou, Yasuke saiu das cinzas carregando mais do que a sua vida. Ele carregava a honra de um clã destruído. Mas o destino guardou uma última crueldade. Ele correu para o castelo de Nijo, tentando salvar o herdeiro, Nobutada. Ele lutou até que seus braços não pudessem mais erguer a katana. Ele lutou até que o sangue dos outros fizesse sua pele brilhar sob a lua. Quando ele finalmente foi cercado, o silêncio caiu sobre o campo de batalha. O demônio negro estava de joelhos, mas seus olhos ainda queimavam. Por que eles não o mataram ali mesmo? Akechi Mitsuhide olhou para Yasuke ferido e capturado. O mundo esperava a execução. O código samurai exigia a morte ou o ritual. Mas Mitsuhide proferiu palavras que doeram mais que qualquer lâmina. Ele não é um homem, é um animal. Ele não conhece a nossa cultura. Não o matem. Devolvam-no aos padres em Kyoto. O insulto de Mitsuhide era uma tentativa de apagar tudo o que Yasuke havia conquistado. Ao chamá-lo de animal, ele tentou rebaixar o samurai de volta à condição de escravo. Yasuke foi levado de volta aos jesuítas, e é aqui que a história se torna um nevoeiro. Alguns dizem que ele morreu de seus ferimentos em uma cela úmida. Outros dizem que ele viu o Japão se unificar sob o comando de Toyotomi Hideyoshi, observando das sombras como um fantasma que sabia demais. O silêncio dos registros históricos após 1582 não é um erro. É o destino final de um homem que se tornou grande demais para os livros de sua época. Ele não desapareceu por fraqueza, mas porque sua história não cabia mais na narrativa que os vencedores queriam escrever. Ele perdeu sua terra, sua liberdade, seu mestre e seu status. Mas ele nunca perdeu o que conquistou no gume da espada. A certeza de que sua existência foi um grito de liberdade no coração do regime mais fechado do planeta. Muitos buscam em Yasuke um herói de ação, mas o verdadeiro triunfo dele foi a metamorfose da aula. Ele atravessou o abismo entre ser um objeto e ser um mito. E no final, talvez o silêncio dos registros seja o maior respeito que a história pôde lhe dar. Algumas lendas são protegidas pelo esquecimento, para que ninguém possa profanar a memória de quem, por um breve e sangrento momento, foi o homem mais leal do mundo.